Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de mangas longas e cor laranja. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. No programa dessa semana vamos falar sobre assédio moral eleitoral. O Ministério Público do Trabalho já soma denúncias de assédio relacionadas ao voto e o Tribunal Regional do Trabalho alerta para as consequências negativas desse tipo de discriminação. Você também vai ver que o tribunal alcançou mais de 100% de transparência no ranking do Conselho Nacional de Justiça. E ainda temos uma entrevista com o presidente do TRT-RN, o desembargador Eritson Medeiros. Vamos falar sobre o prêmio TRT em Destaque que o tribunal recebeu neste mês de agosto, sendo considerado o tribunal de pequeno porte mais eficiente do país. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. Há pouco mais de um mês para as eleições municipais de 2024, o Ministério Público do Trabalho já começou a receber denúncias de assédio moral eleitoral, que é quando, no ambiente de trabalho, um empregado se sente forçado ou até discriminado em razão do voto. O que, lembrando, é pessoal e secreto. Por isso, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte também alerta para as penalidades que o empregador pode sofrer em caso de assédio eleitoral. O maior ato democrático brasileiro está nas mãos de todos os cidadãos e ele é o voto. Escolher os representantes políticos é primordial para uma sociedade justa, mais igual e que segue a vontade da maioria. Mas em algumas situações, essa escolha através do voto acaba sofrendo interferências negativas por parte de empregadores. É o chamado assédio moral eleitoral. Muitos trabalhadores acabam sofrendo intimidações, orientações ou mesmo ameaças para votarem em candidatos eleitorais da preferência dos empregadores ou chefes. Uma prática criminosa, como explica o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos. O assédio eleitoral, como definido, ele é aquele ato que o empregador pratica com a pessoa que está sob a sua direção, seja o trabalhador, a trabalhadora, seja o servidor e a servidora, para interferir no voto, no momento em que ele vai acontecer, que é na eleição. Então, essa tentativa de mudar o voto, o assédio eleitoral não precisa acontecer necessariamente que o voto seja mudado. Ou seja, que ele consiga interferir, mas só em tentar interferir já é o assédio eleitoral. Independente da eleição, seja ela majoritária ou não, os casos de assédio eleitoral no trabalho sempre são registrados. As discussões sobre o assunto são fundamentais para chamar a atenção dos trabalhadores sobre a necessidade da denúncia. Nós temos hoje denúncias sendo recebidas no âmbito do TSE, um acordo que nós firmamos, que direciona a página para o MPT, e o MPT vai fazer toda essa, como foi na eleição de 2022, vai depositar essas denúncias e vamos fazer as investigações. Encaminhar também para o Ministério Público Eleitoral no momento que verificar a prática do crime eleitoral para que tudo seja apurado. Até o momento, o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte já registrou 5 ocorrências de assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Até o dia das eleições, esse número pode aumentar. Por isso, diferentes instituições têm se unido para combater essa prática. Dentre elas, o TRT-RN. Em entrevista recente à jornalista Heloísa Guimarães, o presidente do TRT-RN, o desembargador Eritson Medeiros, deu mais detalhes sobre as consequências que podem ocorrer aos empregadores que insistirem na prática do assédio eleitoral. Na Justiça do Trabalho, a gente tem uma resolução, a 355, que visa monitorar essas ações aqui na Justiça do Trabalho, em todos os tribunais, no Brasil, de assédio eleitoral contra trabalhadores ou trabalhadoras. Descoberto o caso, automaticamente o Juiz do Trabalho oficia ao Ministério Público Eleitoral e à Justiça Eleitoral, informando daquele caso. E são inúmeras situações, preocupantes, aquela questão da ameaça, da pressão, da humilhação, do constrangimento, para que o trabalhador ou a trabalhadora apoie o candidato X ou Y, faça a manifestação do seu voto, e isso é crime. Sendo crime,
no ambiente laboral pode causar uma indenização por assédio eleitoral. O presidente do TRT-RN destacou ainda que a Justiça do Trabalho tem monitorado de perto os casos. As denúncias feitas pelos trabalhadores são essenciais para que se punam tais práticas, mas é preciso ficar atento, pois os processos precisam de provas concretas. Que a acusação graciosa, aquela sem fundamento, sem prova, ela não é bem recebida, né? Então o trabalhador, diante disso, tem que se valer das provas, ou prova oral, ou uma mensagem de áudio, ou essas lives, ou a obrigação de alguém que esteja obrigando a vestir uma camisa de um candidato X ou Y, a prova tem que existir, porque só acusar não adianta. Vale lembrar que as penalidades para os empregadores que cometerem um assédio eleitoral podem variar entre o pagamento de uma indenização até mesmo punições nas esferas penal e eleitoral. Ou seja, empregadores de todo o país precisam ficar atentos e jamais misturar voto com ambiente de trabalho. O TRT-RN atingiu um índice muito importante para o bom funcionamento da Justiça do Trabalho. O tribunal alcançou mais de 100% de transparência no ranking do Conselho Nacional de Justiça, o que coloca o tribunal em 12º lugar no país em critérios como organização e facilidade de acesso. Com uma pontuação de 100,58%, em um máximo estipulado de 102%, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região melhorou o desempenho no ranking da transparência do Poder Judiciário em 2024. O resultado foi divulgado no dia 21 de agosto, na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. Em comparação com o resultado do ano anterior, o TRT-RN evoluiu quase 14% e agora ocupa o 12º lugar no ranking nacional. Esse trabalho é o resultado de um trabalho envolvendo diversas unidades do tribunal e eu atribuo sucesso por vários pontos, né? O apoio da alta administração, da gestão como um todo, a capacitação que houve para os gestores de diversas unidades que são envolvidas nesses itens que são avaliados e também a existência de uma unidade que monitora a transparência, que no caso é a governança. A governança tem esse papel também de monitorar a transparência. Então, ao longo do ano, desde o resultado do ano passado, nós começamos esse trabalho, observando todos os itens que são avaliados, como estão as publicações, se estão publicadas tempestivamente, se as informações estão claras. E, como eu já falei, também fizemos a capacitação esse ano. Acredito que tudo isso, reflete o resultado do esforço e do amadurecimento da instituição para a transparência. Desde 2018, o ranking é elaborado anualmente para incentivar os órgãos da Justiça a fornecerem informações à sociedade de forma mais fácil e padronizada. Essa é a 7ª edição do ranking da transparência do Poder Judiciário e todo ano o CNJ publica uma portaria definindo critérios que serão avaliados naquele ano para a obtenção da pontuação do ranking da transparência. Esse ano tivemos 86 itens, dos quais nós pontuamos em 85, apenas um a gente não pontuou porque a gente, apesar de publicar as informações referentes a esse detalhe, a esse item, alguns critérios eles julgaram que nós não atendemos. Entre os itens analisados pelo CNJ estão a disponibilidade dos números de telefones de unidades, horários de atendimento, serviços de registro de denúncias e reclamações e ainda as prestações de contas do ano anterior. Outro quesito importante é a acessibilidade do portal dos órgãos na internet. Nesta edição, foi atribuída uma pontuação extra aos órgãos que organizaram os itens do ranking da transparência por temas. A Justiça do Trabalho Potiguar cumpriu esse requisito, evidenciando o investimento na transparência e o esforço de magistrados e servidores em prestar contas à sociedade. E aí visualizamos a necessidade de realmente investir nessa área da transparência, que nada mais é do que o tribunal disponibilizar à sociedade, quem nos remunera, informações de forma clara e padronizada dentro do Poder Judiciário. E aí envidamos em esforços na área da governança, da estratégia e outras unidades que também operam com a transparência, como a própria presidência, a diretoria-geral, a gestão de recursos humanos, o tribunal pleno. Com isso, conseguimos nos adaptar às regras dessa premiação do CNJ e elevarmos o nosso tribunal
tribunal para acima dos 100%. Isso demonstra que toda a Justiça do Trabalho elevou o seu patamar, envidou esforços no quesito transparência e está conseguindo prestar à sociedade brasileira a satisfação necessária do que os TRTs vêm fazendo em cada regional e do que o Conselho vem fazendo pela Justiça do Trabalho no âmbito nacional. Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com o presidente do TRT-RN, o desembargador Eritson Medeiros. Vamos falar sobre o prêmio TRT em Destaque, que colocou o tribunal em primeiro lugar entre os tribunais de pequeno porte do país. É já já, não sai daí. Agosto de 2024 tem sido um mês marcante para a história do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. E isso porque, ao longo deste todo mês de agosto, o tribunal tem recebido algumas importantes premiações e reconhecimentos no âmbito da Justiça do Trabalho, inclusive nacional. Por isso, a gente veio até a presidência do TRT-21 conversar com o presidente e o desembargador Eritson Medeiros para a gente falar um pouquinho sobre esses reconhecimentos que têm vindo, né, têm chegado aí ao TRT-21 em virtude desse trabalho, né, muito eficiente que o tribunal tem realizado. E a gente pode começar falando, presidente, sobre o prêmio TRT em Destaque, que inclusive está aqui na sua mesa e que o senhor recebeu pessoalmente na semana passada lá em Brasília, não foi isso? Pois é, um momento emocionante, um momento marcante, histórico para o nosso tribunal. Receber essa premiação, o TRT em Destaque, que é uma premiação criada pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, agora em junho, com apreciação de indicadores super positivos no nosso tribunal, indicadores que nos deixa em primeiro lugar em produtividade, em desempenho, em menor taxa de congestionamento na fase de execução, o menor tempo de duração do processo na categoria Tribunal do Pequeno Porte, né? Vale salientar. Estávamos lá, recebemos essa premiação e foi esse momento tão singular na minha vida profissional e na vida deste tribunal que tem 32 anos de existência. Então, maravilhoso isso. Além de rápida e eficiente, a gestão de um Tribunal Regional do Trabalho também é avaliada pela sua transparência, né? O quanto que essa instituição, que é tão importante, o quanto que ela é transparente para a sociedade, para os órgãos de fiscalização, para as pessoas. E o TRT-21 também conseguiu, assim, de um ranking para outro, um crescimento realmente, assim, maravilhoso. Passamos aí de 100%, inclusive, de transparência, né? Exatamente. São outros indicadores. A transparência, ela mostra a abertura do tribunal para a sociedade, mostrar a sua gestão pública aberta para todos saberem o que é que a gente faz realmente. A nível de comunicação, a nível de estratégia, de cumprimento de metas, as sessões sendo publicizadas, transmitidas pelo YouTube, as audiências na primeira instância. Então, é essa abertura que dá os indicadores da transparência. E nós saímos, né, de 87% e atingimos 100,51%, se eu não me engano, a nível do Brasil. E ficamos bem também aí colocado nesse ranking de transparência que interessa muito ao povo potiguar, né? Saber o que o tribunal faz, o que é que nós estamos fazendo, de que forma nós fazemos. E isso é importantíssimo. O desembargador Eritson Medeiros, além de presidente do TRT-21, também está na presidência do Coleprecor, que é um colegiado com os presidentes dos tribunais regionais de trabalho de todo o país. E haverá, não é a primeira vez, mas haverá mais uma reunião desse colegiado, que é o Coleprecor, aqui em Natal, mas é a primeira com esse porte que vocês estão trazendo agora, né, presidente? Exatamente. Nos dias 17 e 18 de setembro, agora, próximo, nós vamos receber a 7ª reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho do Brasil. Virão todos os presidentes e corregedores desses tribunais. Teremos o primeiro encontro nacional do diretor de secretarias das varas do trabalho do Brasil. Cada tribunal vai indicar 2 diretores com base no GEST dessas varas, que é o índice de gestão. Vamos ter também reunião dos secretários gerais de presidência desses tribunais, dos diretores gerais desses tribunais e dos secretários das corregedorias desses tribunais. Então vai ser uma grande reunião, um grande conclave, recebendo todas essas pessoas e abrilhantando com a presença do
presidente do Tribunal Superior do Trabalho e também presidente do Conselho Superior do Trabalho, que é o ministro Lélio Bentes, e teremos também a entrega da startup da Justiça do Trabalho, que são startups criadas pelos Tribunais Regionais de Trabalho, origem na áreas nossas, que 5 foram selecionadas a nível do Brasil e receberão essa premiação aqui em Natal, diante desse público que eu já comuniquei. Então, é uma grande responsabilidade receber esse pessoal. Toda essa reunião vai ser feita no Hotel Ceres, que lá eles têm disponibilidade de 6 auditórios, então vamos ter aí 2 dias bem marcantes para o nosso tribunal e para a justiça brasileira como um todo. Vez por outra, a gente fala aqui sobre um projeto que foi criado aqui no TRT 21 e tomou conta do Brasil todo. Eu estou falando do projeto Garimpo. E na semana passada, o juiz Cássio Oliveira Manuel recebeu também em Brasília uma premiação porque o TRT 21 mais uma vez se destacou nessa arrecadação de recursos, não foi? Isso, o projeto Garimpo foi criado por nossa assessoria de informática. Tá? É um projeto que visa descobrir saldos de contas de processos que estão esquecidos ou processos já arquivados. E esse sistema, ele descobre os montantes e a gente vai ou procura a parte, né, e quando não há qualquer outro saldo que possa ser pagar essa parte, a gente distribui, agora mandamos, né, para a catástrofe no Rio Grande do Sul, que é essa catástrofe climática, né, que foi a inundação lá de algumas cidades no Rio Grande do Sul. E, para surpresa nossa, nós descobrimos que nós arrecadamos um numerário bem significativo, tá? Não sei dizer exatamente, mas foi mais ou menos em torno de 5 milhões, né? E ficamos aí bem situados nessa arrecadação. E, para surpresa nossa também, nós fomos premiados, né, também nisso, e ficamos felizes porque contribuímos para a cidadania lá, para a ajuda humanitária, né, no Rio Grande do Sul, e ganhamos o prêmio. Então, isso, né, casou assim bem, né? Fazemos cidadania, ajudando ao próximo e contribuindo para a eficiência do Poder Judiciário brasileiro. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista. Um excelente trabalho para o senhor e todos que fazem parte do TRT 21. Eu que agradeço mais uma vez o convite aí da entrevista. É uma semana super positiva para o tribunal, com esse prêmio aqui que se destaca mesmo. TRT em destaque, TRT 21 em primeiro lugar. Obrigada, presidente. Pois não. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você pode continuar acompanhando as ações do TRT 21 através do nosso site oficial, canal no YouTube e, é claro, das redes sociais. Até a próxima semana.